Bom dia, Miguel Albuquerque. A 20 de abril de 2015 tomou posse como presidente do 12º Governo Regional da Madeira e nesse dia prometeu um governo mais virado para as pessoas, para as políticas sociais e muito mais plural. Voltar a estes pressupostos ajuda a fazer um balanço. Passado dos 3 anos, sente-se realizado ou desiludido? Eu acho que, quando cheguei ao governo, disse que o principal objetivo era tirar a Madeira do plano de ajustamento. Isso era fundamental e foi isso que fizemos. E depois, a segunda aposta foi a redução dos impostos e a retoma do crescimento económico. Isso também foi conseguido e, simultaneamente, com uma área importantíssima que foi a redução do desemprego. Nós, quando chegamos ao governo, tínhamos um desemprego de 15,8%. E hoje, não há dúvida, no último trimestre, e os dados do último trimestre de 2017 são indesmentíveis, temos um desemprego inferior a 9%, com uma redução de impostos em 2 anos consecutivos de 37 milhões de euros. Todas as variáveis da economia da Madeira estão a crescer, aliás, esses dados estatísticos são indiscutíveis. Agora, temos, na verdade, de fazer um trabalho que é que esse crescimento económico tenha repercussão na vida e no bolso dos cidadãos. Que não seja só estatística. Não seja só estatística, e por isso mesmo é que nos atravessamos, entre aspas, agora a quando do acordo para a hotelaria, onde conseguimos de facto um aumento para os trabalhadores da hotelaria, e não podia ser de outra maneira, uma vez que ainda o ano passado atingimos o valor mais alto, quer em REFPAR, quer em crescimento, quer em taxa de ocupação, não sei que todo o turismo. Mas é uma liquidez que por vezes é difícil de derramar em todos os componentes deste sector. Sim, é verdade. Às vezes, muitas vezes, mas estamos a falar, quando falamos de hotelaria, é evidente que não falamos só dos 6 mil a 7 mil trabalhadores de hotelaria. Todas as áreas, por exemplo, as pequenas empresas de animação turística, autocarro, restauração, tudo isso tem tido uma repercussão positiva e não podia deixar de ser. O ano passado tivemos 7 milhões e 500 mil dormidas, mais 540 mil turistas cruzeiros e uma taxa de ocupação de 70%, que é de facto o zénite aqui que podemos atingir em termos de ocupação a mais alta, indiscutivelmente, do país e talvez da Europa. Quais os factos ou feitos que motivam maior orgulho nestes 3 anos? Eu acho que o primeiro dado foi o processo muito difícil de consolidação orçamental. Como sabe, quando nós chegamos ao governo, nós não decidíamos nada. Estávamos sujeitos a um plano de ajustamento económico e financeiro, onde a decisão era tomada pelo Banco de Portugal e pelo Ministério das Finanças. Qualquer decisão relativa à despesa pública. E acho que a primeira grande conquista foi, na verdade, a circunstância de logo no início de 2016, portanto, e concluído o processo nesse ano de 2015, a Madeira ter ido aos mercados e ter obtido o financiamento logo nos mercados. O que grande parte das pessoas achava que nós não íamos conseguir. Mas houve, na verdade, um grande esforço de consolidação orçamental e, neste momento, não tenho nenhuma dúvida que a Madeira está pujante do ponto de vista do crescimento económico e com confiança. E com uma particularidade que é a circunstância de, nas áreas da diversificação económica, temos assistido, por exemplo, desde a agricultura, às empresas tecnológicas, ao Centro Nacional de Negócios, captação de investimentos estrangeiros, restauração, hotelaria e a própria indústria. A indústria tem dados de crescimento muito importantes, deve-se em parte também à própria capacidade exportadora de algumas das empresas, designadamente a empresa de cervejas da Madeira e as exportações para a China, e neste momento não há dúvida que, do ponto de vista económico, a região está a crescer e a crescer de uma forma sólida. É um crescimento transversal? É um crescimento transversal e paulatino e consistente. E portanto, sem bolhas? Sem bolhas. Nós aqui não temos tido bolhas, que eu mesmo nunca quis fazer alarde, e aliás, também isso foi acompanhado pela própria comunicação social relativamente à questão dos vistos de golpe, para evitar exatamente bolhas imobiliárias, como neste momento está a acontecer, por exemplo, em Lisboa. Muito bem, mas nestes 3 anos nem tudo foi mar de rosas, apesar de... A governação não é um mar de rosas, a governação não é um desfile de modelos. A governação exige tomada de decisões e exige que um ciclo. Nós tivemos sempre a frontalidade de dizer aos madeirenses que primeiro íamos pôr as contas próprias em ordem, íamos fazer uma retoma económica, e estávamos a fazer uma retoma económica
tendo em vista, na verdade, que este ciclo não fosse um ciclo onde se ia começar a construir a casa pelo telhado, porque você não pode ter uma economia nem investimento se não tiver, em primeiro lugar, as contas públicas em ordem. Por outro lado, alguns dos sistemas, por exemplo, podemos falar na saúde, nós não podíamos fazer uma retoma e um processo, por exemplo, das políticas de saúde sem amortizar as dívidas, quer financeiras, quer comerciais, do sector. E é importante dizer que, por exemplo, nós pagamos a dívida comercial do César Ramo e do IASUD cerca de 279 milhões de euros. E o sector está mais pacificado, ou seja, está menos vulnerável do que esteve até... O sector da saúde é um sector que eu acho que as pessoas têm que ter a noção que obriga a políticas de investimento constante e cada vez é um sector que vai obrigar à alocação de maiores recursos regionais, porque as pessoas hoje na Madeira temos que gerir o nosso sucesso. As pessoas que estão a viver, a esperança média de vida atingiu os 80 anos, o que é um sucesso para nós. Mas, obviamente, como eu costumo dizer, isso tem implicações. E tem implicações onde? Exatamente nas despesas, quer da segurança social, quer da saúde. E na saúde, nós estamos a fazer aquilo que é necessário fazer, que é apostar decisivamente nos cuidados primários de saúde, ou seja, o acompanhamento do cidadão desde o nascimento, através do médico de família, no sentido de fazer os diagnósticos, acompanhar as práticas de vida diária, introduzir hábitos de vida saudáveis, no sentido de prevenir a doença a montante, para não termos depois uma macrocefalia no hospital a resolver os problemas no fim da linha. Portanto, isso é uma forma de termos uma população com melhor saúde e evitar gastos, obviamente, hospitalares. Uma das coisas que... Só um pormenor que eu penso que é importante para as pessoas saberem, é que neste momento nós temos uma taxa de cobertura já nos cuidados primários de saúde na Madeira de 70%. A primeira unidade que criamos, que abarca toda a população, é a Ponta do Sol e são investimentos que vamos continuar a fazer e temos que continuar a fazer. Ou seja, ainda ontem ou anteontem deram a notícia, e eu acho que é importante, o que se está a fazer, por exemplo, a nível da prevenção da saúde oral nas escolas. Portanto, se essa política for desenvolvida a nível da nutrição, a nível da saúde oral, a nível dos rastreios do cancro, nós vamos prevenir e melhorar muito a saúde. Portanto, nós não temos que inventar a roda está inventada. E é assim que os países mais civilizados funcionam. E é assim que se consegue prevenir gastos disfuncionais na saúde. Dizia no início que nem tudo correu bem nestes 3 anos, sobretudo há um aspecto que muitas vezes é apontado ao Governo, que se aventurou a assumir compromissos em áreas que não dependem diretamente do Governo, mas do mercado. Sente que esse é um dos males, um dos seus pecados nestes 3 anos. Nomeadamente, quando particularizando, falo dos transportes, que é uma das áreas sensíveis. Mas eu acho que os transportes também, acho que é preciso desmistificarmos um pouco, não é? O teto para as passagens eu acho que foi uma boa política. Portanto, foi algo que nós conseguimos. As pessoas têm também a fazer um pedacinho do exercício de memória. E a verdade é que temos um aumento de mobilidade dos cidadãos da Madeira de 32%. Ou seja, houve um aumento substancial. As pessoas da Madeira nunca viajaram tanto e nunca viajaram a preços tão baratos. É preciso dizer isto, e isto é fundamental perceber. Porque o que nós temos e aprovamos na altura foi uma lei que devia ser revista ao fim de 6 meses, no sentido de corrigir as funcionalidades. E isso foi negociado na altura com o Primeiro-Ministro e desenvolvido pelo então secretário Eduardo Jorge. Só que a lei nunca foi revista. A lei nunca foi revista no sentido de evitar que nas alturas de pico houvesse este problema dos estudantes, sobretudo no Natal e durante as férias das Páscoa e do verão, e também outra questão que era importante, que era evitar os adiantamentos por parte dos cidadãos. E isso obrigava a essa revisão. Essa revisão não foi feita. Vai ter que ser feita. Mas já devia estar feita, não é? Está bem, mas o sector dos transportes não depende do governo regional. Nós temos insistido, portanto, o Governo da República tem que resolver este problema, porque o princípio da continuidade territorial é um princípio fundamental. E tanto que é que nas Canárias, neste momento, o passageiro é subsidiado em quase 70% e as mercadorias também são subsidiadas. Porquê? Porque é um princípio de coesão, um princípio fundamental, constitucional, compete ao Governo.
E nós nunca assumimos a regionalização deste princípio. O que nós negociamos foi com o Governo da República e conseguimos fazer no sentido de introduzir estes tetos. E isso foi feito. Agora, o que é preciso é, neste momento, se fazer essa revisão e o Estado assumir as suas responsabilidades. No outro dia vieram dizer, porque o Estado português gastou 32 milhões em 2017 no subsídio de mobilidade. E eu digo, eu estou-me nas tintas porque o Estado português tem que assumir esse princípio, acho que os madeirenses merecem, os porto-santenses, e um Estado que já enfiou 17 mil milhões de euros nos bancos e prepara-se para meter 3 mil milhões, mais 3 mil milhões agora na Caixa Geral de Depósitos, não tem nenhum problema em assumir este princípio da continuidade territorial. E em matérias ainda nos transportes como o ferry, continua a acreditar que esse o ferry vai vir, sim, vai vir, e nós, o que é lamentável é o seguinte, é que tenha que ser o Governo Regional a assumir os custos dessa operação, e nós tivemos, porque o Estado, por voz da Ministra, disse que não fazia ligação marítima nenhuma, se os madeirenses quisessem viajar, que viajassem de avião ou fossem a nado, ou de canoa, e nós, obviamente, entendemos que uma ilha e as ilhas, pela sua própria natureza, devem ter uma ligação marítima. Essa ligação marítima vai ser assumida pelo Governo. Nós pedimos autorização à DGCOM para ajudas de Estado, nós próprios vamos dar essa ajuda de Estado e o ferry vai vir. E ainda este verão? Ainda este ano, nós esperamos ainda este ano, portanto temos condições neste momento para operacionalizar a operação. Mas neste verão já não? Nós esperamos que este ano já esteja fechado e obviamente queremos abarcar já o verão. Vamos ver se conseguimos. Eu estou convencido que vamos conseguir. Ainda há outras matérias houve uma área, por exemplo, também que as pessoas diziam que não íamos conseguir, mas conseguimos fazê-lo a nível do mercado, que foi o avião cargueiro. Por exemplo, o avião está a voar, conseguimos fazê-lo, também devido ao crescimento da nossa economia no sector primário, designadamente a aquacultura e a agricultura e as frutas, e está a correr bem. Mas o ferro, obviamente, eu acho que devia ser uma obrigação do Estado, porque o que nós é que damos dimensão, a dimensão arquipelágica do país é fundamental em termos do preço, segundo recurso fundamental de Portugal, que é o mar. Nós temos neste momento uma plataforma continental de 3 milhões e 700 km quadrados. E isso é fundamental, que é das maiores do mundo. Há outras coisas que marcam passo, como o novo hospital, a reforma do sistema político, o novo quadro fiscal. É óbvio que nem tudo é para ser feito num ano, mas... O novo hospital, eu acho que o processo não correu mal, porque é preciso ter a noção do seguinte: quando chegamos ao governo, o que nós dissemos é que íamos pôr à discussão, abarcando o leque de todos os partidos políticos e todas as forças políticas, a necessidade ou não de construir um novo hospital, porque havia grandes dúvidas se seria necessária essa obra ou não. E no quadro parlamentar e no quadro da comissão criada, houve um consenso por todas as forças políticas. Eu penso que é importante dizer isto, porque a necessidade do novo hospital não foi uma decisão apenas do Governo, foi uma decisão de todas as forças com representação política na Assembleia Regional. Isso foi criado e foi acertado que o novo hospital era um imperativo de futuro para a saúde na Madeira. E é importante dizer isto. Portanto, agora, nós, inclusivamente, dissemos, na altura, que íamos iniciar o processo e adaptar o projeto. Fizemos a adaptação funcional do projeto. Neste momento está tudo pronto para abrirmos o concurso e dissemos que íamos assumir, devido às negociações que existiram com o Governo da República, iríamos assumir metade dos custos da construção do hospital e da estrutura funcional e logística do hospital, que não basta apenas porque no primeiro orçamento, de forma manhosa, este Governo da República das Esquerdas tinha escrito que ia financiar apenas 50% da construção. Quando o Primeiro-Ministro veio cá e disse, não, tem que ficar não só a construção, mas também a própria estrutura funcional dos equipamentos. E foi isso que foi dito na altura pelo Primeiro-Ministro. O que é que acontece? Até agora nada aconteceu. E, portanto, nós estamos à espera que o Primeiro-Ministro honre a palavra e cumpra aquilo que disse. E a reforma do sistema político? A reforma do sistema político, eu acho que não tem havido muito problema. Porquê? Porque o quadro parlamentar, as reformas principais que nós fizemos, as primárias, foi no quadro parlamentar.
E essas reformas correram muito bem. O alargamento dos tempos dos partidos da oposição, a presença do governo na Assembleia, a presença do presidente do governo, isso correu muito bem, tem funcionado bem. Eu acho que o Parlamento ficou dignificado com isso e é bom para o governo e é bom para a oposição. Portanto, neste momento, a disponibilidade do meu governo para o escrutínio público é total. Da mesma forma que é total estabelecer a dialética com os partidos da oposição, a dialética política. A reforma do Estatuto está a ser feita. Nós já consensualizamos um conjunto de questões, mas estamos convencidos que, neste momento, há todas as condições para prosseguirmos e fecharmos este dossiê. Aliás, o dossiê tem corrido bem. Obviamente, há uma questão que está fora do Estatuto, que é a questão da lei eleitoral, e nós vamos separar a lei eleitoral do Estatuto, mas acho que no atual Já tem quadro... ideias sobre isso, sobre a lei eleitoral? A lei eleitoral é sempre uma caixa de Pandora, é sempre muito difícil. Eu acho que neste momento era importante nós criarmos uma lei eleitoral que permitisse governabilidade à região. Portanto, não faz nenhum sentido numa região 2 ou 3 mil votos elegerem um deputado. Portanto, vamos começar depois... E neste momento há uma aceleração do tempo histórico. Ainda... Acha que é de voltar aos círculos? Eu acho que devemos ter um sistema misto aqui na Madeira. Ter uma representatividade de conselhia, eu acho que era importante. Aliás, faz falta, porque no fundo, nós quando fazemos as notícias dos deputados, estamos também a apresentar sempre um deputado do Porto Santo, ou um deputado da Calheta, mas simultaneamente haver um círculo único, regional, e esse círculo ser complementado, ou paralelo, a um conjunto de círculos conselhos. Mas, como eu lhe digo, a lei eleitoral é sempre uma caixa de Pandora que depende das conjunturas e das forças políticas em E como tem sido a dialética com Lisboa? Por vezes assistimos ao governo regional a atribuir muitas culpas ao governo da República. Não é culpas. Cada um assume as suas responsabilidades. Eu acho que é fundamental percebermos, e acho que as pessoas percebem o seguinte: as questões que estão em cima da mesa são questões que são essenciais do ponto de vista das responsabilidades do Estado. Vou-lhe dar algumas. E que não são assumidas. Que não são assumidas do Estado porque, neste momento, há, por parte do partido mexicano, desculpa o termo, o partido que domina tudo, a soberba do poder, chegou a um ponto em que se pensa, ou podem pensar, que vão prejudicar o único governo do PSD, tentando bloquear um conjunto de questões e atribuindo as culpas desse bloqueio ao Governo Regional, quando as pessoas começam a perceber que não é assim. Porque esta soberba do poder por parte do Partido Socialista, o Partido Socialista já domina todo o Estado, domina a máquina do Estado, domina as autarquias, a administração local, a administração regional, o poder central, domina o Estado todo. E agora quer ficar com o poder na Madeira, porque, independentemente da conjuntura, o grande candidato aqui ao futuro... ao lado presidente do governo da Madeira é o atual primeiro-ministro, pelas atitudes que tem tido. Portanto, disse-lhe isso na passada quarta-feira? Isso que as minhas conversas, por enquanto, com o primeiro-ministro são privadas, porque eu sempre tive um princípio de respeito institucional e acho que é importante mantê-lo. Mas o que se passa é isto. Se nós estamos aqui a falar de uma dívida, nós temos os 1.500 milhões de euros do empréstimo que expira em 2040. Porquê que nós vamos pagar 3,375% de juros ao Estado, se o Estado está-se a financiar muitas vezes em operações de taxas quase negativas no exterior? Isto não faz nenhum sentido. Porquê? Porque, no fundo, o Estado está a ganhar dinheiro à custa dos contribuintes madeirenses. Portanto, isto é uma questão. E em 2015, quando o atual Primeiro-Ministro, veio como candidato do PS à Madeira, disse que isto era uma coisa absurda, que tinha que ser resolvida, portanto nós estamos à espera. Há mais de 2 anos para resolver esta questão, que é baixar a taxa a taxa de juros ao nível do que o Estado paga aos seus credores externos. Portanto, isto é uma questão que vem-nos poupar imenso dinheiro, significaria mais de 12 milhões de euros por ano, segundo as nossas contas, poderiam ser impostos quer no sistema de segurança social, quer no sistema de saúde, e está-se a manter uma situação que eu acho que é iníqua e injusta para os madeirenses. A mesma coisa, portanto, relativamente ao subsídio de mobilidade. Porque esta história de querer regionalizar as responsabilidades do Estado é uma armadilha que nós não aceitamos. Constitucionalmente, o princípio da continuidade territorial é um princípio que deve ser assumido integralmente pelo Estado. Portanto, a capacidade negocial com a República está enviesada por motivos eleitorais.
por motivos eleitorais e motivos políticos. E é preciso dizer isto agora. É preciso não esquecer uma coisa. Nós temos tido muita serenidade nisto. Porque, e acho que as pessoas não estão a perceber o seguinte, alguns da classe política, porque antigamente, quando o general, sabe a história do general Romano, o general Romano, quando vinha de uma campanha vitoriosa, fazia o desfile em Roma, o desfile da glória, da glorificação. E atrás, tinham sempre o cuidado de ver um escravo atrás, que ia separando o ouvido do general, dizer memento mori. Isso significava o quê? Lembra-te que és mortal. Isto significa, ou seja, a ubris, a soberba do poder, muitas vezes leva à concepção, à distorção da realidade. E é preciso ter a noção que neste momento o sistema português, o sistema partidário português, pode se alterar de um momento para o outro. As pessoas podem se fartar disto. E como já se fartaram, é na maioria das democracias europeias. Ou seja, os partidos tradicionais, de um momento para o outro, face à aceleração do tempo histórico, começam a cair eleitoralmente em favor dos populismos de direita e de esquerda. Aliás, sentiu isso esta semana quando foi ao debate Conversas à Porto. Pois, nós falamos disso. E, obviamente, porque esta ideia de que podemos continuar a jogar para o lado, é a mesma coisa que as pessoas que gostam de futebol vão ver um jogo. Se o jogo é feito a meio campo, eles começam-se a jogar para o chão e dizem que tem o tornozelo assim, nem sei o quê, ninguém remata a baliza, é que ele começa a fartar. Portanto, nós estamos neste momento, por razões eleitorais, num momento em que a equipa que governa o país começa, relativamente à Madeira, cai para o lado, diz que tem uma dor no joelho, depois tem uma dor na perna, faz falta, joga a bola para não fora. Concretiza. Não concretiza. Portanto, nós estamos à espera porque a indústria da retórica em Portugal é uma indústria fantástica. Pronto, é evidente, o chamado paleio, mas nós aqui ainda, a Madeira foi ocupada pelos ingleses e, portanto, nós somos muito mais objetivos e queremos as coisas concretas. E o Presidente da República tem sido aliado da região neste processo? O Presidente da República é uma reserva institucional da nação, portanto, e eu acho que o Presidente da República tem sempre um papel de moderador e de influência nesta questão, com alguma discrição, mas acho que neste momento o Presidente da República deve ter aqui uma palavra a dizer, porque o Presidente da República também representa os madeirenses e os porto-santenses. E do ponto de vista institucional, o que é inaceitável é a utilização dos poderes do Estado, tendo em vista questões eleitorais, ou questões de bloqueio eleitoral, de condicionamento eleitoral. Portanto, isso é que é a questão fundamental. Na sua tomada de posse, garantiu ser imune a pressões ilegítimas ou a interesses sectoriais que desvirtuem o seu dever. Contudo, é crescente a convicção que os lobbies determinam a sua forma de governar. Não acha que isso pode gerar desilusão? Eu quando estive na Câmara, tive muitos anos na Câmara, também me disseram, porque os lobbies, ou os grupos económicos, concretizando os grupos económicos, fazem parte do sistema da economia. Portanto, nós, sobretudo numa terra como a nossa, temos que criar escala. Portanto, há grupos económicos, não há nenhum mal que existam grupos, e quanto maiores esses grupos forem, melhor é para nós. Agora, eu tenho essa... Eu não sou nenhum santo. Também não me armei santo, porque os políticos não são santos. Mas eu sempre, ao longo da minha carreira política, nunca tive nenhum problema, nem vou ter, de confusão entre aquilo que são os exercícios das minhas funções e ser aliciado para fins ilícitos relativamente a qualquer coisa. Portanto, eu tenho muitos defeitos, mas isso não, porque o dinheiro para mim tem para mim é um instrumento. Não fui para nada, não vivo obcecado com o dinheiro, tenho a minha vida, sempre tive uma vida confortável, portanto, do ponto de vista da transparência, este governo tem dado aí o exemplo, não temos nenhum casos de corrupção, isso, graças a Deus, sempre estive livre disso. E neste momento, eu não vejo que e vamos continuar a apoiar os grupos económicos, é a nossa obrigação. A nossa obrigação é apoiar os grupos da Madeira e acho que devemos fazê-lo. Agora, as políticas não são condicionadas por isso. Eu não sei se estamos a falar, por exemplo, da história dos transportes marítimos. Nós, neste momento, como sabe, dos transportes de carga marítima, nós, neste momento, temos uma litigância contra os grupos económicos, mas isso não invalida que as coisas não sejam feitas com transparência. Há 6 meses reformulou o governo, na reformulação mais
mais drástica, digamos assim, na sequência dos resultados das autárquicas. Quais os efeitos práticos dessa mudança, onde o Presidente e os secretários perderam muitas competências em favor de um novo vice que tem outro tipo de atuação? Pronto, como sabe, e eu disse isto e continuo a dizer, os secretários que saíram fizeram um trabalho magnífico. Quer o Eduardo Júlio, que aliás continua, quer o Rui Gonçalves, tem um trabalho muito difícil, quer o Sérgio, mas a ideia foi, no fundo, fazer uma adaptação do governo ao novo ciclo. Porque nós tivemos um ciclo, como já lhe disse, de recuperação económica, de consolidação, de relançamento e, neste momento, obviamente, foi um trabalho muito duro em que grande parte dos poderes e das competências da administração também estavam na minha pessoa. O que foi fundamental foi constituir um governo que, do ponto de vista operacional, libertasse mais o Presidente do Governo e, na área económica e na área política, também tivesse uma hierarquia mais clarificada. E foi isso que fizemos. Que análise se faz do trabalho até agora desempenhado por Pedro Calado? Já agora, não temo que ele seja ou possa vir a ser um seu opositor interno? Há mesmo quem diga que ele tem agenda própria. Eu acho que neste momento o que lhe posso dizer, eu trabalhei na Câmara com o Dr. Pedro Calado, um homem de indiscutível capacidade de trabalho e competência, isso está fora de questão, mas eu neste momento acho que todos os secretários e todos os políticos têm ambição, se não tiverem ambição não estou aqui para fazer nada, mas neste momento acho que o Governo está coeso, estamos a trabalhar bem, estamos a trabalhar em consonância também com o grupo parlamentar, temos um bom grupo parlamentar, eu acho que é importante realçar o papel do Parlamento hoje na Madeira, tem sido um papel importante, e da dialética parlamentar num quadro de democracia como temos, mas o Governo está a funcionar bem. Mesmo quando os seus deputados na Assembleia Legislativa da Madeira falam abundantemente de Paulo Cafofo? Isso é um problema, podem falar o que quiserem, mas nós, e tem que falar sobre tudo o que acontece aqui, não é? O que é que motivou, se é que nos pode explicar, a entrada em cena de Alberto João Jardim nesta segunda fase do seu governo? Há uma maior proximidade, há até uma deferência vossa que é questionada, a atribuição de uma medalha de mérito. Foi o reconhecer de alguma coisa, um ceder a alguma pressão? Sabe que nós tivemos um processo de transição no PSD, temos que dizer isto, não é? Foi um processo eleitoral, um processo dialético, e muitas vezes isto em política deixa algumas feridas emocionais. Eu acho que o tempo é sempre uma coisa boa, ou deixar passar um pouco o tempo, é verdade, a política também não é, as pessoas não são imunes, as pessoas não são de ferro. Estes confrontos também levam que as pessoas às vezes fiquem magoadas, haja desentendimentos, portanto, haja incompreensões, estas coisas são normais. E neste momento as coisas, o tempo passando, o tempo também é um bom conselheiro, muitas vezes é um bom remédio para muitos problemas. Mas eu acho que sempre fui muito claro em distinguir a questão pessoal da questão política. Relativamente ao Dr. Alberto João Jardim, não tive nada de pessoal contra o Dr. Alberto João Jardim e sempre tive uma grande deferência para o trabalho que ele fez. E é indiscutível que só os imbecis ou as pessoas que não têm inteligência é que não sabem reconhecer o mérito aos outros. Eu acho que um dos princípios fundamentais da nossa vivência enquanto sociedade é reconhecer o mérito aos outros. Nós não podemos viver numa sociedade de ressentimento. A sociedade de ressentimento é uma sociedade muito perigosa porque leva, de facto, a disfuncionalidades e até a violências. Nós temos que viver numa sociedade coesa. E essa coesão social também passa pelo reconhecimento do trabalho que foi feito. E o Dr. Alberto João Jardim, indiscutivelmente à frente do PS, foi quem construiu a modalidade da Madeira, como todo o processo político. E todos os decisores políticos teve as suas decisões certas, teve as suas decisões erradas. E aliás, isso já foi escrutinado e eu próprio denunciei a quando, muitas vezes, essa questão. Portanto, agora, não acha que não há aqui qualquer regresso do passado? Não, eu acho que historicamente, toda a sociedade madeirense, mesmo as pessoas que discordaram do Dr. Alberto João, mesmo os adversários, têm que reconhecer que ele foi um homem que trabalhou pela Madeira durante muitos e muitos anos, fez uma obra meritória de desenvolvimento integral da região, independentemente de haver erros, como em todo o processo político há erro.
E digo isto relativamente ao Dr. Alberto João Jardim, como digo a outros membros do A governo. ideia da medalha de mérito foi sua? Foi da direção do partido. Vai ser candidato nas regionais de 2019? Eu vou fazer o meu, vamos fazer o congresso e vou-me candidatar a líder do PSD e, obviamente, se for o líder direto do PSD no próximo congresso, que será possivelmente antes do Natal, vou ser o candidato. A campanha autárquica que, assumidamente, não deu bom resultado e até há quem diga que foi suja, está erradicada, ou seja, aquele modelo, ou a repetição da forma de atuar e do modus operandi que, em alguns casos, se verifica atualmente, vai ser repescada? Eu acho que as campanhas autárquicas são sempre campanhas de grande proximidade, são muito locais. Portanto, são campanhas que têm uma natureza. Eu, aliás, fiz não sei quantas. Preciso não esquecer que eu tive muitos anos à frente da Câmara e conheço muito bem como é que são feitas as campanhas autárquicas. Há uma questão que também temos que conhecer, é que em 98% das autarquias o presidente candidato ganha as eleições. Evidentemente, nós apresentamos, do nosso ponto de vista, os melhores candidatos, aquilo que eram os nossos melhores candidatos, fizemos a campanha que tínhamos a fazer, aquilo que achamos que era melhor. A responsabilidade pelos resultados é minha, mas acho que neste momento esse é um perigo que está ultrapassado e temos que partir para outra realidade, e a realidade são as regionais. O que seria para si um bom resultado nas regionais? Ganhar as eleições, não é? Ganhar as eleições em primeiro lugar. E se não ganhar com maioria absoluta? Se ganhar a maioria absoluta, depois vamos ver no quadro parlamentar quais são as soluções, porque a Madeira, com a atual lei eleitoral, tem que encontrar a estabilidade governativa e por isso é que é muito importante que assegurar uma maioria que permita governar. E sendo o PSD unido, que medidas tem tomado para a coesão? Nós temos feito, sabe que nós, esta primeira fase, o primeiro ano do governo foi um ano difícil, mas o PSD é um partido que, neste momento, é um partido plural, é um partido aberto, as pessoas falam, mas eu acho que no momento da ação, o partido, daquilo que é essencial, está unido relativamente aos grandes objetivos. Qual tem sido a sua postura e atitude face aos militantes ou simpatizantes do PSD que não são propriamente, que não comungam da sua opinião? Não tenho feito nada, como sabe. As coisas, cada um tem a sua opinião. Obviamente, quem quer participar, participa, e quem não quer participar, não participa. Agora, não podem estar a minar o processo político. Não, excluir não. As pessoas ou participam ou não participam. E podem participar, nunca excluir ninguém. Agora, tem que haver, também, em qualquer partido, tem que haver algumas regras básicas que estão nos estatutos. E essas regras têm que ser cumpridas. As suas sondagens são animadoras ou teme pouca fofo? Não, as sondagens... as sondagens, neste momento, eu acho que é prematuro ainda estarmos a falar sobre o processo regional, porque neste momento eu não sei quais são os candidatos dos partidos da oposição. Nem sabe as datas. Nem sei as datas, portanto temos bastante tempo para analisar essas questões. Aliás, 2019 é um ano de 3 eleições. Quando é que, na sua ótica, devem ocorrer as regionais? Eu acho que o calendário deve ser cumprido. Tenho dúvidas, e bastantes dúvidas, acho que de fazer coincidir as nacionais com as regionais, porque pode haver confusões. Em princípio, as europeias serão em maio, como sabe, e eu acho que era importante, mas isso também passa pela escutação dos partidos políticos, uma decisão do Sr. Presidente da República. Agora, eu acho que é importante termos a noção de que seria melhor dissociar a data das eleições regionais das eleições nacionais. Portanto, 3 eleições separadas. Sim, 3 eleições separadas. Antecipar... E desmistificando aquela questão que já falamos, aliás, pessoalmente, consigo-se da abstenção na Madeira, porque as pessoas dizem muitas vezes abstenção na Madeira, mas atenção, nós temos um grande peso da imigração residente aqui na Madeira, que está inscrita, porque tem as suas casas, tem os seus apartamentos, basta ir à ajuda de ver isso, mas que não está cá para votar, ou que está em Londres, ou porque está na Venezuela, ou porque está no Panamá, ou está Portanto, na a taxa África do de Sul. participação A taxa aqui de participação é mais elevada do que a média nacional. Eu estou convencido disso. Antecipar as eleições foi alguma vez hipótese na sua cabeça? Há sempre essas hipóteses, porque nós temos que pensar em tudo, mas neste momento nada está definido.
Mas eu acho que, por princípio, eu acho que se deve cumprir os calendários. Portanto, vai Consta governar mais do que 4 anos. Sim, porque nós tivemos eleições antecipadas. Já tem trunfos, ou pelo menos perfis, para candidatar a cada um destes 3 atos que aí vêm? Sim, nós vamos. Isso é um processo embrionário ainda, não é? Vamos, pela evolução da própria conjuntura política, vamos ver depois, mas, como lhe digo, eu não tenho dúvida, porque que relativamente, por exemplo, a uma candidatura ao Parlamento Regional, no fundo, vamos ter que ter representantes, como fizemos agora, dos diversos concelhos, e ter também candidatos com um perfil mais regional, mais político. Mas não tenho dúvida que, no fundo, a elaboração da lista, uma lista, vai ser sempre feita desta maneira. E para a República? Vai candidatar residentes na Madeira ou altos quadros que possam estar... A República tem sempre uma particularidade. Eu acho que nós temos um grupo parlamentar que tem feito um bom trabalho, ainda agora... Mas nem sempre se tem entendido. Sim, mas vão ter que se entender. Mas a verdade é que são pessoas combatíveis e que têm feito um bom trabalho. E são personalidades bastante diferentes, eu reconheço, mas todas elas com mérito. Para esta ponta final do seu mandato, o que é que espera que não lhe aconteça? Olha, eu acho, desde que eu mantenha a forma física, estou bastante satisfeito. Agora estou a gerir, como os espectadores estão a ver, estou a gerir uma gripe, o que às vezes é um pedaço complicado, mas acho que neste momento nós estamos com grande serenidade, vamos cumprir tudo o que temos a cumprir e obviamente, queremos que as questões da Madeira sejam resolvidas, porque é muito... nós não podemos admitir, e acho que isto é importante os madeirenses e os porto-santenses terem ideia do que estamos a falar. A questão da autonomia não é apenas uma questão económica. A questão da autonomia é uma questão de dignidade cívica, porque o que está aqui em causa é a possibilidade dos madeirenses e dos porto-santenses decidirem o que querem para o futuro, qual o seu destino, dadas as particularidades da autonomia. Portanto, quando estamos a falar de autonomia, não estamos a falar apenas de dar e tirar coisas às pessoas. Isso não é o objetivo da política, é um dos objetivos, mas não é esse. É, na verdade, mantermos o princípio da participação do povo da Madeira naquilo que é a gestão da República. E já pensou o que fazer quando deixar a Quinta Vigia? Isso eu tenho sempre coisas para fazer. Eu, quando saí da Câmara, desenvolvi uma atividade muito engraçada também, no âmbito da empresa que criei, e há sempre a possibilidade de fazer. Eu não posso tirar a reforma. Porque a reforma, quando eu digo tirar a reforma, é parar de trabalhar, porque eu não tenho feitio para estar parado.